Vamos de palavra de Deus. Bom dia. Isaías 44. Vamos fazer os 10 primeiros versículos. Deixa eu ver. Ele possui 20 versículos. Vamos fazer 10 versículos, 2 vídeos de 10 versículos, ok? Para não ficar muito extenso, falar um pouco de Jesus, pois Isaías fala de Jesus, né? Na sua íntegra. Vamos lá. O Isaías 44, no seu primeiro versículo, fala assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque, esse é o terceiro versículo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O quarto versículo agora fala assim: E brotarão entre erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. O quinto versículo agora. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro encerrará com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O sexto versículo fala assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras, ou melhor, é este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há, ou melhor, não há outra rocha que eu conheça. O versículo 9 fala assim: Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. O 10º e último que eu vou ler desse vídeo fala assim, o 10º versículo: Quem forma um Deus e finge, ou melhor, e funde, quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Então, quem, né? Ele está perguntando, quem faz isso? Né? Para que fazer isso? Né? Então, se nós temos um Deus que é espírito, só que o ser humano, né? O ser humano ele está acostumado, falando de Jesus agora, o ser humano está acostumado e mal acostumado a ter o físico. Então ele precisa ter algo como Tomé, né? Todo mundo fala de Tomé, que precisava ver. O povo, principalmente hoje em dia, ele precisa tocar. Então precisa de uma imagem para poder dizer que é Deus. E naquela época, né, era assim, e hoje não é diferente. Precisam de estátuas de madeira, de pau, de madeira, de gesso, de ferro, de ouro, prata, bronze. Senão,
não tem como eles cultuar, eles não conseguem cultuar em espírito e verdade, como Jesus falou. Então fica difícil, né, Deus abençoar assim. Por isso que Jesus falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque não entenderiam, eles cegariam o entendimento. A pessoa não entenderia. Ela ficaria ali adorando madeira, adorando a escultura de gesso, indo a um templo que não existe mais. Templo físico não existe mais. Nós somos o templo. Jesus veio para acabar com o templo. Mas o ser humano, né, que não conhece a verdade, né, tem gente aí que fala que conhece a verdade e está num templo. Impossível. Se você conhece a verdade, você não está num templo. Você é o templo. Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em templo feito por Ele. Somos nós. Então, há muita coisa, muita tradição e pouco Deus, né? Por isso é que Deus levanta pessoas para entender, mesmo eu sendo ignorante. Eu sou uma pessoa totalmente ignorante, eu mal sei ler. Só que eu consigo interpretar as coisas. E outras pessoas Deus envia, né, fazendo vídeos, principalmente o YouTube, né? Ele dá a capacidade do ser humano inventar a internet, fazer rede social para levar a palavra. Olha só, quanto alcance tem. Eu estou falando aqui, mas esse meu vídeo, se for realmente como é para ser a justiça, né, como a lei, como é das plataformas, pode alcançar o mundo inteiro. Pode alcançar. Vai, né, de ver quem está na plataforma, quem que está administrando isso, se não é um satanista, né? Se for, já não chega mesmo. É até banido do YouTube. Então tem tudo isso, tem os prós e os contras e tem os percalços, né? Agora a gente faz a parte da gente que é levar a palavra. Tanto aqui, né, no YouTube, no Instagram, que já está hackeadíssimo, Facebook e tal, quanto na rua, entendeu? Então a obra não para. Jesus falou que poderiam xingá-lo, poderiam rir da cara dele, poderiam blasfemar, mas se blasfemasse contra o Espírito Santo, não teria perdão nem aqui nem no porvir. Então eu prefiro acreditar em Jesus, né? Mas a gente que não acredita em Jesus, acredita que pode blasfemar, falar de quem está levando a palavra, tentar interromper, Deus deixa se alargar, né? Deus deixa fazer o que quer, tem um livre-arbítrio, mas depois complica. Porque se alguém está levando a palavra de Deus pelo diabo, como Jesus falou, né? Se eu expulso demônios pelo diabo, como pode uma coisa dessa? Como pode o diabo expulsar o diabo, né? Então, essas pessoas que estão fazendo isso não terão perdão nem aqui e nem no porvir. E quem tem a ver com isso? Eu não. Eu nada tenho a ver. Cada um faz o que quer, né? E responde pelos atos. Pois aqui na terra pode até escapar da justiça, porque aqui não tem justiça, na verdade. Na terra, o demônio foi lançado na terra. Então, aqui a terra jaz no maligno, como Jesus já havia falado. Então, está escrito, né? Está na Bíblia. Acontece que o povo de Deus, né? As pessoas que realmente são filhos de Deus, porque há filhos do diabo também, né? Logicamente, se há o diabo na terra, há pessoas que o seguem, o adoram e fazem de tudo para estragar a obra de Deus. O inferno não brinca de ser inferno. Então Deus, logicamente, não vai brincar de ser Deus, né? E ele permite que seja feito assim para o dia do grande juízo separar o joio do trigo. Ele faz testes para ver se a pessoa realmente o ama, né? Então, tenha contigo isso. Você é o templo, nós somos o templo. Ok? Outra coisa, dízimo. Vou falar de novo. Todos os vídeos eu estou falando agora. Leia, por favor, a Bíblia. Leia e se intere da Bíblia. Ok? Templo não existe mais. Templo, eles faziam sacrifício no templo. Jesus não entrava no templo. Ele ficava no saguão, como se fala ali, tentando tirar as pessoas para fora. Tentando tirar daquele sistema ali. Pois não funciona. Deus mandou ele para isso. E o que acontece? As pessoas, hoje em dia, elas pagam um dízimo que não existe mais, né?
fazem sacrifícios, tem religião que faz sacrifício de animais, né? Outra coisa, o dízimo, a respeito do dízimo. Pessoas que tinham terras na época, né? Colhiam, plantavam e colhiam 10% e mandavam para os levitas, que ficavam cuidando da Arca da Aliança, né? E não trabalhavam. Então eles pegavam 10% desses produtos que eram plantados e levavam para os levitas. Mas isso acabou. Isso se falava de alimento, não se falava hoje em dia como se fala de dinheiro, né? Virou uma indústria. Já na época de Jesus, né? Então é preciso separar uma coisa da outra, né? Comércio de Deus. Então, há muitas coisas a serem ditas. E aos pouquinhos eu vou falando nos vídeos que eu faço a leitura da palavra, eu vou falando e levando. Ok? Um dia eu vou fazer um vídeo, estou estudando ainda, vou fazer um vídeo só sobre isso. Sobre as heresias, né? Que foram criadas em centenas de anos. E nós enganados. Os que são enganados, os que estão sendo enganados e que ainda não despertaram, Deus não leva em conta o dia da ignorância. Mas aqueles que sabem, estão enganando, tirando dinheiro do povo, cometendo heresias, levando mentiras a templos de tijolos, né? A casas de tijolos, para atrair multidões, né? Para tomar o dinheiro da viúva, do órfão, esses pagarão muito caro. Mas isso é com eles e Deus. Fiquem com esse vídeo, leiam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus e fiquem com ele.